Queridos, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Abra comigo lá no Evangelho de João, João capítulo 4. Quero ler do versículo 1 ao 7, um texto bem conhecido. Eu tenho impressão que todos nós conhecemos através de filmes, através de relatos, ouvimos falar ou mesmo lemos esse texto com muita frequência. Fala a respeito daquele encontro de Jesus com uma mulher samaritana. João capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Versículo 4, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou-se, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Aleluia. Queridos, eu creio que é uma palavra, entendo que é uma palavra relevante para compartilhar com vocês, para compartilharmos, para conversarmos nessa oportunidade. Eu quero conversar um pouquinho a respeito do enfrentamento dos limites nessa oportunidade. Olhando para esse texto, a partir desse texto, e depois olharemos alguns outros textos, mas quero falar exatamente sobre esse tema, sobre esse tópico, nessa direção, enfrentando os limites. Quando nos damos conta, ao nos darmos conta, ao lermos a palavra do Senhor, nos damos conta que os homens de Deus, grandes homens do Senhor, eles em algum momento eles tiveram um enfrentamento, eles tiveram que enfrentar limites muito claros, limites muito bem definidos, na sua cultura, dentro do seu povo, no seu contexto. E quando nós nos voltamos para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, nós percebemos que limite, ou os limites, são realidades que nós convivemos, estamos convivendo assim de forma constantemente temos limites a vencermos, constantemente nos deparamos com limites, que muitas vezes nos fazem parar. Eu creio que alguns de vocês, se não todos vieram de carro, se não vieram de carro, vieram de carona. Tem alguém que veio aqui de skate, não? Nenhum? Ontem à noite teve reunião de jovens aqui, eu vi que um dos jovens chegou com um skate debaixo do braço, e ainda, eu não perguntei para ele, não sei se, eu imagino que ele tenha vindo de skate para cá, é uma nova modalidade, queridos, excetuando os que vieram de skate, patinetes, enfim, se você veio de carro, você lidou com um limite. Nas nossas vias urbanas, nós estamos assim, acostumados ao vermos placas que limitam a nossa velocidade. Em alguns momentos 30, em alguns momentos 40, outros 50 por hora, e você tem que segurar o pezinho ali no acelerador. Isso é um limite que nós convivemos com esses limites. Agora existem outros limites, dentre tantos limites que nós convivemos, na nossa realidade, no nosso dia a dia, nós, além desses limites reais, palpáveis, visíveis, existem uns limites inexistentes. Às vezes você não vê isso aí. Existem os limites autoimpostos, aqueles limites que você se impõe. De alguma forma, a tua estrutura acaba, a sua forma de ser, seu temperamento acaba se impondo alguns limites. É algo seu. Existem também aqueles limites fictícios, virtuais, eu chamo de limites imaginários. São tantos limites que nós convivemos,
São tantos limites que nos tocam, queridos, e todos eles têm o poder de afetar o curso da nossa história. É interessante isso. Às vezes nós não nos damos conta da realidade desses limites. Convivemos com todos eles, e todos eles têm o poder, a condição de afetar o curso da nossa história. Muitas vezes somos assim, acometidos por alguma situação e não nos damos conta por que daquilo. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desses limites e a necessidade de enfrentá-los, né? De combatê-los. Alguns estão aí, eles precisam ser respeitados, né? Eu não estou dizendo com isso que você vai sair daqui de forma desavisadamente, né? Falou, acabei de sair da pregação, o pastor disse que eu tenho que atropelar os limites da minha história, da minha vida, né? Eu não suportava mesmo essa placa de 50 por hora, eu vou passar a 80. Fica tranquilo que no final do mês vai chegar uma multa. Então tem alguns limites que você tem, né? Algumas convenções legais que foram colocadas aí para preservação da vida em sociedade. Segura a onda, não é por aí também. Amém, queridos? Queridos, o que é importante destacarmos e lembrarmos no início dessa conversa, que todo limite, todos os limites escondem uma recompensa. Todos os limites escondem uma recompensa, todos eles. Pastor, todos eles, todos. Se você parar para analisar, há escondidas atrás de limites, uma recompensa, uma bênção tremenda para as nossas vidas, para a sua vida. E muitas, queridos, muitas não são sequer tocadas, muitas sequer são descobertas, porque há um certo temor de enfrentá-las, né? De nos aproximarmos desses limites. Chegamos a reverenciar alguns desses limites e acabamos nem tocando. Quando olhamos para esse texto que acabamos de ler, no Evangelho de João, capítulo 4, que fala a respeito desse encontro de Jesus com uma mulher samaritana, nós encontramos e vemos um limite muito claro, muito nítido, né, bem definido na estrutura dentro da sociedade, né, daqueles dois povos. E é exatamente isso que é a definição de um limite. O dicionário diz que é a delimitação de um espaço, de um território. Limite é isso. Limite, ele delimita ambientes, delimita espaços. Eles estão ali delimitando, né, dizendo, olha, até aqui você pode chegar. Daqui para cá é outro território, é um outro espaço, é um outro ambiente, são outras regras, né? Jesus sabia que havia um limite bem definido na sociedade, na cultura daqueles dois povos, né? Dois povos irmãos, né? Os samaritanos e os judeus. Os judeus, eles pagariam, né, para não atravessar Samaria, eles contornariam Samaria, né? Só pela possibilidade de não ter que atravessar Samaria, e o pior, diante da possibilidade de conversar com um samaritano, quem sabe, né, cruzar por um samaritano em uma daquelas estradas de Samaria, pelo desprazer, né, pela possibilidade de ter esse desprazer de encontrar com um samaritano, eles eram capazes de contornar a região de Samaria, para chegar em qualquer outro lugar. Ou seja, eles davam voltas, mas eles não cruzavam o território de Samaria. Jesus conhecia e sabia desse limite existente na cultura, né? Provocada por causa da religião, da forma de pensar, né? Da forma religiosa de pensar dos judeus. Ele conhecia isso. E diante da possibilidade de contornar Samaria, de respeitar aquele limite religioso, cultural que havia na época, e simplesmente trilhar um caminho batido, um caminho que os seus antepassados, os povos ali da região, né, cultuavam, cultivavam, ele decidiu romper com aquele limite. Ele decidiu desrespeitar, por assim dizer, aquele limite que nem deveria ter sido levantado pelos povos irmãos. E ele simplesmente entrou naquele limite
ele entrou em Samaria, e diz a palavra do Senhor, que ele veio cansado, com sede, ele se assentou junto a um poço. Quando ele estava ali, veio uma mulher conversando, e ele conversou com aquela mulher. Nós conhecemos toda essa história, nós não vamos falar sobre esse encontro propriamente dito de Jesus, senão o limite que havia entre esses povos. E nessa conversa com essa mulher, aquele limite, depois de ter rompido aquele limite, Jesus começa a conversar com essa mulher, queridos, e toda a resistência que havia no coração daquela mulher, você percebe na conversa, aquela resistência toda vai caindo por terra, vai cedendo, toda aquela estrutura que havia, aquela estrutura espiritual que estava armada, aquela fortaleza que havia sido levantada, ela começa a implodir, ela começa a desmoronar. Por quê? Porque um homem decidiu romper um limite, porque um homem olhou para aquele limite levantado, né, sem necessidade, por dois povos irmãos, e ele falou: eu vou acabar com esse limite, eu vou romper, eu não vou fazer o caminho comum das pessoas, eu vou entrar. E quando ele entrou, e quando ele conversou com essa mulher foi alcançada, a graça do Senhor a tocou, o amor de Deus a envolveu, a bondade do Senhor veio como uma vestimenta sobre essa mulher, e essa mulher, queridos, ela sai dali, né, convertida, alegre, festiva, né, ela teve um encontro com Jesus, aquele rápido encontro provocado por um homem, né, que decidiu romper um limite, né, aquele encontro que havia provocado, mudado a sua história, né, leva essa mulher até a cidade, e começa a anunciar Jesus. E qual é a recompensa nesse limite pelo fato de Jesus ter cruzado? Jesus alcançou essa mulher, que por sua vez atraiu e trouxe muita gente, muitas outras pessoas que também tiveram um encontro e se renderam a Jesus. Aleluia! Sabe, amados, existem recompensas tremendas para a sua vida, para a minha vida, quando decidimos não trilhar o caminho comum, não fazer simplesmente as coisas que todos fazem, por conta das convenções que são levantadas, e muitas vezes aceitamos, respeitamos, cultuamos, né, essas convenções, esses limites, mas que não tem nem o valor de Deus, não tem assim, propósito de Deus, não tem nenhum propósito do Senhor, foram levantados, e às vezes a gente sequer sabe por que é que existe, por que é que estão ali, a gente respeita, a gente contorna, a gente prefere, né, nós preferimos trilhar o caminho comum, fazer as coisas que todos fazem da mesma forma, do mesmo jeito, porque afinal de contas, os nossos antepassados faziam isso, os nossos pais faziam isso, todos na nossa sociedade fazem isso, nós respeitamos aquele limite. Eu creio que algumas barreiras só estão de pé, porque ainda não foram enfrentadas. Eu acredito que existem algumas barreiras, alguns limites na sua vida, na sua história, na sua casa, porque elas ainda não foram enfrentadas e devem ser enfrentadas, com muita graça de Deus, com muita força, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, mas devem ser enfrentadas. Elas estão ali, talvez você nunca tenha parado, nunca tenha tido assim, o tempo, não? A curiosidade de parar e falar: por que isso está acontecendo? Por que esse negócio permanece? Por que eu procedo dessa forma? Por que eu respeito isso? Por que dentro da minha família nós cultuamos, levantamos esse valor? Quais são os valores de Deus nisso? Eu acredito que alguns valores, algumas barreiras, alguns limites, ainda estão de pé, porque você não se levantou e decidiu enfrentá-las, porque nós ainda não decidimos enfrentar esses limites na nossa sociedade, mas em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, esse é um dia para mudança, esse é um dia para mudança na sua história, na sua casa, na sua família, esse é um dia tremendo do Senhor, o Senhor nos separou para isso, para segredar ao nosso espírito, e o Espírito do Senhor há de suscitar força no teu espírito, para coisas tremendas, em nome de Jesus, eu estou profetizando isso sobre a sua vida e sobre a sua história, em nome de Jesus, aleluia. Sabe, amados, às vezes o medo
ou os sentimentos mal resolvidos, criam e dão força a esses limites. Às vezes o limite não existe, mas o medo e os sentimentos mal resolvidos em nós, criam e dão força a esses limites. É interessante um versículo que nós encontramos quando Paulo escreveu aos Coríntios, na sua segunda carta. Paulo disse aos Coríntios o seguinte, ele falou: Coríntios, né, igreja, o meu coração se alarga por vocês. Ele diz: vocês não têm restrição nenhuma em mim, eu não tenho restrição nenhuma quanto a vocês, pelo contrário, vocês têm muito crédito comigo, o meu coração, ele é assim, ele é alargado por vocês. Qual é o problema? Paulo continua dizendo, qual é o problema? O problema são os sentimentos que vocês criam, as barreiras que vocês criaram, e esses sentimentos que vocês têm, acabam fechando portas. Esse texto lido dessa forma, como li, está em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 11 e 12, onde diz literalmente: Para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós. Paulo está dizendo, o nosso coração se alarga, vocês não têm limites em nós, não tem. Entretanto, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ou seja, não havia limite, mas eles criaram, aquela igreja criou um limite imaginário, e eles deixaram de usufruir, deixaram de ser abençoados, deixaram de mergulhar, deixaram de ir mais profundo. Sabe por quê? Pelos sentimentos, os afetos, por questões interiores. De alguma forma eles olharam para Paulo, né, e eles criam assim, em teorias da conspiração do coração de Paulo, e eles não podiam usufruir mais de Paulo, eles não podiam beber mais de Paulo. Queridos, isso é tão comum dentro da sociedade. Esse negócio é de gente, né, eu creio que você já ouviu, eu já ouvi tantas vezes, pessoas falando assim: mas eu achava que você pensava dessa forma. É interessante isso, né? Como a gente entra dentro da mente, do coração de pessoas e acredita que elas estão pensando algo a nosso respeito. E porque nós pensamos que essa coisa está funcionando dessa forma, você levanta, né, barreira, levanta sentimentos, você bloqueia, você deixa de acessar, deixa de ser abençoado. Por quê? Por afetos que você levanta, cria, por pensamentos, por fronteiras que você cria, por limites que você estabelece, sem que existam limites. Tem gente que prefere dar a volta na quadra. Tem gente que prefere cruzar o outro lado da rua, para não ter que passar em frente a determinado lugar, para não ter que encontrar com pessoa. Tem gente que fala assim: eu não frequento aquela igreja, eu não vou naquela igreja porque tem fulano, e eu acho que fulano não gosta de mim, eu acho. E porque eu acho, eu deixo de ser abençoado, eu deixo de crer, eu deixo de receber a comunhão, porque eu acho, eu creio, uma barreira, porque eu penso que é dessa forma, eu estabeleço um limite que não existe. Vocês estão entendendo? Amém, queridos? Essa coisa acontece, né? Esse negócio acontece, de gente falar assim, né? Eu achei que eu não era bem-vindo. Eu entendi que aquele dia, quando você me olhou daquela forma, eu pensei que você levantou um limite, você criou um limite. E quando você olha para a tua realidade, né, você percebe quantos limites que nós criamos, quantos limites, quantas recompensas deixam de serem acessadas. Sabe por quê? Porque nós estabelecemos limites. Queridos, quantas histórias de família poderiam ser mudadas? Tem gente, né, tem gente assim, tem
pessoas com um potencial tão tremendo, tem profissionais tremendos em suas áreas, né? Tem profissionais tremendos que eles não têm coragem de ir para o mercado de trabalho, de disputar o seu espaço no mercado de trabalho, porque eles acreditam assim, eu acho que eu não vou dar conta, né? Eu acho que existem inúmeros profissionais melhores do que eu. Caramba, quem disse isso? Quem disse esse negócio? Quem botou esse negócio no teu coração, na tua mente? Vocês estudaram no mesmo lugar, tiveram acesso às mesmas informações, caminham dentro da mesma sociedade. Por que ele é melhor do que você, querido? Não, são barreiras, são fronteiras, são limites que nós levantamos, criamos. Deixamos de ser abençoados, deixamos de romper, deixamos de crer, deixamos de acessar situações mais elevadas para as nossas vidas, porque ficamos temendo, o medo, o receio de não dar certo, o receio de errar, o receio do que as pessoas vão falar, né? O receio de limites. Paulo diz, ei Coríntios, meu coração se alarga por vocês. O que ele estava dizendo? Mergulha, aproveita, usufrui, né? Faça a colheita, o que vocês precisam, né? Acessa o meu coração, receba. E os coríntios ficavam, não sei, não, eu acho que Paulo é isso, Paulo é aquilo. Ei, queridos, há algo que você e eu precisamos compreender. Nós temos a mente de Cristo. Se você teve um encontro com Jesus, você é uma nova criatura, aleluia, um novo e vivo caminho foi aberto, o caminho foi estabelecido de forma plana, para que você corra, não ande, mas para que você corra e acesse o Cordeiro Santo de Deus. Temos o Espírito Santo de Deus, você e eu temos todas as possibilidades para acertarmos e para darmos certo. A sua vida é uma fórmula de sucesso, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Nada pode dar errado para o homem e para a mulher que caminha debaixo do conselho de Deus. Nada pode dar errado para o homem, para a mulher que caminha debaixo do conselho, do propósito do Senhor para a sua vida, na sua geração, na sua história. Aleluia, aleluia. Você pode dizer assim, eu creio. Você pode dizer assim, eu tomo posse dessa palavra. Aleluia, graças a Deus. E esses limites, queridos, imaginários, eles vão crescendo, se você não tratar, né? É como uma erva daninha, se você não for tirar, é como o mato que cresce no jardim, né? É como o mato que cresce no meio da pastagem. Se você não for tirar, não tratar aquele negócio ali, aquele negócio vai criar, né? Ele vai ficar forte, né? É como aquela semente que os passarinhos trouxeram, né? Jogaram no teu jardim, de repente, né, nasce uma árvore ali, você fala, meu Deus do céu, eu nunca plantei essa árvore aqui. Não, você deixou crescer, precisa ser arrancado. Amém? Tem algumas coisas que nós precisamos arrancar, em nome de Jesus. Não podemos dar força, porque do contrário, esse negócio vai crescer, né? E vai a ponto de nos sufocarmos, sufoca mesmo. Daí entendermos, queridos, porque que muita gente fica a refém da vida que estão vivendo. Daí nós compreendermos porque que muita gente não acessa níveis maiores, mais altos, mais elevados em todas as áreas, né? Espiritualmente, por que não acessa, por que se acomoda, espiritualmente, porque fica satisfeito com aquele evangelho, aquele cristianismo de sobrevivência, de manutenção. Por que profissionalmente nunca estoura, nunca vai, nunca rompe, né? Nunca se torna uma pessoa de sucesso. Daí você percebe porque emocionalmente essa pessoa vive privada de tantos valores, de tantas coisas boas. Por quê? Limites que elas não querem enfrentar. Olham com medo, veem os limites, até percebem, mas se acomodam, né, diante da possibilidade de correr o risco. Elas preferem se acomodar, dizer assim, eu prefiro não correr esse risco, eu prefiro não me expor, eu prefiro viver a vida como estou vivendo, né? Ainda que eu esteja sendo limitado em tantas áreas, mas eu prefiro dessa minha forma. Todo limite exige um enfrentamento, queridos.
todo limite existe um enfrentamento. Há um texto lá em Lucas, no capítulo 8, acredito que vai ser o último texto que nós leremos nessa oportunidade. Lucas 8, no versículo 26. Lucas 8, verso 26, fala de um texto onde Jesus, ele vai para a região dos Gerazenos, né? Diz a palavra do Senhor que Jesus então rumou para a terra dos Gerazenos. No versículo 26 diz assim: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Olha que coisa tremenda, era uma região de fronteira, né? Era uma região limítrofe. Ele separava dois territórios. E ali, quando Jesus desembarca, né, e isso é tremendo, porque quando ele desembarca naquele lugar, quem é que veio ao encontro de Jesus? Quem é que veio num comitê de boas-vindas de Jesus? Um endemoniado. Diz a palavra do Senhor que o endemoniado, ele corre, ele vem ao encontro de Jesus, um homem possesso de uma legião de demônios. Queridos, por que esse homem estava ali naquela região de fronteira? É interessante que quando você lê o texto, você percebe que a fama daquele homem era de todo conhecida, era por todos conhecida. Todos sabiam da existência daquele homem. Ele era um homem violento, ele era um homem, aos olhos de todos, um homem perigoso. Já tinha sido preso. Já tinha sido preso algumas vezes, mas ele rompia as cadeias. Ele era um homem, por conta da legião, da possessão daquela legião sobre o seu corpo, ele era um homem forte, se tornara forte, e ninguém conseguia prendê-lo, então deixaram aquele homem, ele vivia entre os sepulcros. Esse homem, entenda isso, quando você olhar para esse texto, esse homem era um portal. Eu vou repetir, esse homem era um portal para que a palavra do Senhor alcançasse, chegasse em várias outras cidades e várias outras famílias. Ele estava ali como alguém que precisava ser alcançado para que aquele caminho fosse aberto. Ele estava ali como uma resistência, ele estava ali naquele lugar de fronteira como um limite para que ninguém ultrapassasse. Queridos, há uma revelação tão tremenda nesse texto. Existem pessoas chaves que, se uma vez alcançadas, eles abrem caminhos para outras famílias, para famílias inteiras. É por isso que muitas vezes uma pessoa se converte em uma família, e por conta da conversão daquela pessoa, é efeito dominó, várias outras começam a se converter. Por quê? Porque aquela pessoa que é um portal para acesso, ele era um limite, ele estava bloqueando, ele estava impedindo que algumas coisas acontecessem dentro da família. E quando aquela pessoa se converte, é interessante, o pai vem, a mãe vem, o sobrinho vem, a tia vem, os amigos começam a chegar. Entendem isso? Compreendem isso? Existem portais dentro da sociedade que nós precisamos acessar, nós precisamos conquistar. São limites que precisam mesmo ser resistidos, para que a bênção do Senhor alcance outras pessoas e nos alcance também. Não há nenhuma bênção, né? Não há nenhuma bênção que toque outras pessoas que não nos toque também. A bênção é liberada lá, e somos abençoados aqui também. Aleluia, a bênção ela flui de uma forma tremenda. Aleluia, meu Deus. Quando Jesus alcança esse homem, esse endemoniado se converte e se torna rapidamente um missionário. Queria ir com Jesus, Jesus diz, de jeito nenhum. Por quê? Por que Jesus não o trouxe no seu barquinho, na sua equipe apostólica? Porque ele era um portal para outras cidades. Esse homem então, ele vai
para a sua região, ele vai para a região de Decápolis, né, uma região onde existiam mais 10 cidades, e ele alcança mais 10 cidades com o evangelho, com o poder, com a pregação, com o testemunho de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, isso é a revelação de Deus para as nossas vidas. Todo limite esconde uma recompensa. Talvez tenha limites na sua vida, talvez você esteja convivendo com limites, ainda não enfrentou alguns limites. Estamos perdendo, precisamos enfrentar mesmo. Eu gosto tanto de ouvir testemunhos, histórias de superação. Eu acho tão lindo perceber a forma como as pessoas lidaram, né, com aquela situação, e eles deram a volta, eles transpuseram aquela situação, né, eles contornaram tudo aquilo que era adverso, e em meio à adversidade eles entenderam, perceberam, opa, eu preciso transpor esse negócio, eu não vou ficar aqui, eu não vou ficar na margem, eu vou atravessar esse rio, eu vou atravessar esse negócio. Então não existe história de superação sem a história do enfrentamento de um limite. Só existe história de superação porque alguém decidiu: eu vou enfrentar esse limite que se coloca diante dos meus olhos. E uma vez enfrentado aquilo ali, meu Deus, a bênção vem. A bênção vem, as portas se abrem, situações são canalizadas, querido, coisas tremendas começam a acontecer. Aleluia. Por que é que Davi, amados, por que é que Davi foi levado para o palácio? Por que é que o rei botou o olho em Davi e decidiu levá-lo para o palácio? Porque havia um limite naquela batalha entre os filhos de Israel e os filisteus. Davi olhou para aquele limite e decidiu: eu vou enfrentar esse limite, eu vou para cima desse homem. Quem é este incircunciso filisteu que decidiu afrontar o exército do Deus vivo? Aleluia, aleluia. Sabe, amados, não há possibilidade de rompermos, de avançarmos, de conquistarmos, de superarmos, sem entendermos isso. Nós precisamos enfrentar esses limites, nós precisamos superar esses limites. Talvez você esteja convivendo com limites até hoje na sua história, na sua casa, na sua família. Talvez você esteja se autoimpondo limites. Talvez esses limites nem existam, mas você, né, você está atraindo, você interiormente, né, você está assim, racionalmente, você está trazendo limites para a sua vida que não existem. É o momento de enfrentá-los. Talvez esses limites imaginários, depois de tanto tempo, tenham crescido, ganhado força, e hoje chegam até a te afrontar, e você fala: meu Deus, quanto medo, eu não tenho coragem, não tenho capacidade, ele nem existe. Aquilo que não existia no início, não pode existir anos depois, continua não existindo. O problema é que o medo ficou, e o medo, de alguma forma, ele congelou, ele te amordaçou, ele te calou. E esse é o momento dos filhos de Deus se levantarem, de homens e mulheres de Deus se levantar e falar: eu tomo posse da palavra do Senhor, da unção do Espírito Santo de Deus. Se há fronteiras, se há limites que foram estabelecidas na autoridade do nome do Senhor Jesus, estão em pé, mas vão cair em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus, eu decido viver a vida de Deus, eu decido viver a plenitude de Deus, eu decido caminhar debaixo da unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Aleluia, vamos nos colocar em pé, queridos, nesse momento. Aleluia, 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 aleluia. Você consegue marchar como um valente,
Eu não sei se você conseguiu visualizar algum desses limites, né, que você estabeleceu, ou que foi estabelecido, jogaram para você, né, de alguma forma. Tem famílias que jogam limites para a gente, né? Você cresce convivendo, ouvindo aquilo ali, você acredita que aquele negócio é verdadeiro, né? Parte para cima, em nome de Jesus, parte para cima, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, valente do Senhor, dizendo: está em pé, por enquanto, porque eu vou partir para cima. Antes eu era criança, pequeno, não sabia, eu não entendia, agora eu entendo os meus direitos como filho de Deus, agora eu entendo a respeito disso, eu entendo que esses limites não podem subsistir. Em nome do Senhor Jesus, eu me coloco em pé e eu me levanto contra essa situação, seja financeira, seja emocional, seja espiritual, seja uma situação de enfermidade que tem visitado, que tem nos visitado, que tem visitado a minha família, não importa, né? Seja esse sentimento de inadequação, seja um sentimento de que alguma coisa vai dar errado, em tudo vai dar errado. Isso são limites, precisam urgentemente serem vencidos. E nesse dia, essa é a oportunidade do Senhor, para que você se levante com autoridade e declarando, eu me levanto em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos declarar isso juntos, vamos fazer uma oração declarando isso juntos agora. Amém? Diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da Tua palavra, do Teu poder e da unção do Teu Espírito. Me revisto, Senhor, do Teu poder, do temor e do conselho da Tua palavra. E debaixo do poder dessa palavra, Senhor, eu me levanto contra todo limite que se opõe, que resiste, que tem impedido de acessar as verdades do Senhor, os tesouros do Senhor, as recompensas do Senhor, para a minha vida, para a minha família, para a minha história. Eu tomo posse agora. Esse é um novo tempo, essa é uma nova oportunidade, e eu não abrirei mão. Eu nunca mais levantarei limites, e aqueles que eu levantei, eu destruo agora, eu derrubo agora, em nome do Senhor Jesus. Todo sentimento de inadequação, de medo, de fracasso, eu lanço fora, em nome do Senhor Jesus. Toda sentença de morte, todo diagnóstico contrário, tudo o que disseram contra mim, são limites que não foram estabelecidos pelo Senhor, portanto, não podem permanecer de pé. Eu derrubo agora, em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, amém, amados. Graças a Deus. Vamos adorar o Senhor, pode ser, Júnior, maravilha. Vamos adorar o Senhor com um cântico, aleluia. Tu provês o fogo, eu sacrifício sou. Oh! Tu provês o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Tu provês o fogo, eu o sacrifício sou. Tu provês o Espírito, eu me
abro por inteiro, enche-me, 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 Encha-nos, Senhor. Encha-nos, Senhor. Queridos, eu quero orar. Eu quero orar com algumas pessoas específicas. Eu não sei se todas que estão presentes. Eu não sei se é para você que está em casa. Mas nesse momento, enquanto o Júnior ministrava essa adoração, eu vi uma caixa, uma grande caixa, como se fosse uma caixa de ferramenta grande. Ela abria dos dois lados. E eu vi o Senhor como que Ele distribuindo muitas ferramentas para algumas pessoas, e eu não vi essas pessoas, por isso eu não sei se são pessoas que estão presentes, vieram ao culto, ou são pessoas que estão nos ouvindo, ouvirão essa palavra, e eu perguntava se essas ferramentas são ferramentas específicas, não? E o Senhor disse: não são habilidades que eu já entreguei nas mãos de algumas pessoas, e elas não estão usando essas ferramentas, elas não estão sabendo usar, porém a habilidade eu já entreguei, habilidade para abrir, habilidade para que elas saibam fechar, habilidade para que elas consigam manusear meios, abrir caminhos. Eu quero orar pela sua vida. Talvez o Senhor já tenha entregue, confiado algumas coisas às suas mãos, e você está assim: eu não sei o que fazer com isso. Aliás, eu não sei nem se eu já recebi. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, o Senhor já depositou nas suas mãos os recursos que você precisa, o que é principal, a habilidade para isso, para dar certo, para abrir portas, para fechar. Está na sua mão, querido. Não tema, não tenha receio, não seja tímido. Não seja tímido. É por isso que a palavra do Senhor diz que os covardes, eles não podem acessar o reino. Sabe por que não podem acessar o reino? Eles estão satisfeitos, não querem viver realidades maiores. Quando Jesus diz: vinde a mim, Ele está dizendo assim: é necessário você dar um passo, é necessário você romper um limite. Os covardes, eles nunca dão um passo, eles nunca acessam. Precisamos de ousadia, uma santa ousadia em falar: Senhor, eu quero, o principal de tudo, eu quero esse projeto, plano
bendito de salvação para a minha vida. Agora, Senhor, eu sei que o plano, o pacote do Senhor é completo, envolve tantas coisas. O Senhor me abençoa, o Senhor me salva, o Senhor se levantou como Senhor da minha história, Senhor Salvador da minha vida, e ainda pela tua bondade me dá habilidade e ferramentas para que eu trabalhe, para que eu acesse, para que eu me torne alguém de futuro, alguém de sucesso, alguém, né, que há de marcar a minha história, há de mudar a história da minha casa, da minha família. Alguém que vai ter uma história construída sob o conselho de Deus. Aleluia. Se essa palavra é para você, se você veio nesse culto, se você está em casa ouvindo essa palavra, entenda isso. Deus está liberando uma nova medida de unção, de graça, de força, de ousadia, para que você ouse, para que você tenha coragem, para que você avance, para que você possa romper, todo limite, toda situação adversa, contrária, que impõe, que delimita e diz assim: a partir daqui você não ultrapassa, você pode chegar até aqui, daqui para lá, não mais. Em nome de Jesus, Deus está dizendo, no eterno está se falando, nesse momento, esse limite tem que ser rompido, e a graça, a unção para isso, eu já deposito sobre você, eu já liberei sobre a sua vida, a habilidade para que você dê certo, já foi liberada sobre você. Tome posse, se revista da santa ousadia, da coragem do Senhor, e diz: eu vou para cima, eu vou para cima. Feche os teus olhos por um momento, receba essa unção que está caindo nesse lugar, receba essa medida do Espírito do Senhor. Eu vejo que há uma unção tão tremenda nos tocando, querido, há uma unção tão tremenda do Espírito do Senhor nos envolvendo. É alguma coisa que está tirando, no momento que tira, Ele repõe, no momento que tira o medo, no momento que tira o temor, no momento que nos esvazia de tantos limites imaginários e limites inexistentes, limites que nos foram autoimpostos, né? Esses limites estão sendo tirados, e no que estão sendo tirados, o Senhor está suprindo com graça, com misericórdia, com bondade e com uma medida tremenda da sua unção. Receba aí, seca, Senhor. Senhor, vai envolvendo eles, vai envolvendo, Senhor, teus filhos e filhas, a tua igreja, com essa medida sobrenatural do teu Espírito. Envolva-os com unção, envolva-os, Senhor, que essa unção os aperfeiçoe para toda boa obra que o Senhor já tem confiado, que essa medida sobrenatural do teu Espírito possa fazer desse homem, dessa mulher, verdadeiros valentes do Senhor. Aleluia. Assim como aqueles homens que se refugiaram com Davi na caverna de Adulão, Senhor, homens que foram transformados, Pai, em verdadeiros valentes de Davi, os valentes do Senhor. Ó Deus, que essa igreja seja transformada mesmo, Pai, a partir desse momento, Senhor. Ó Deus, uma igreja valente, ó Deus, em homens e mulheres, Senhor, de sucesso, que caminham, que carregam a marca do Senhor, o testemunho de Cristo Jesus, como aquela mulher samaritana, Senhor, que foi alcançada e pôde alcançar uma cidade, como aquele homem que teve um encontro com Jesus, ó Deus, aquele ex-endemoniado e se tornou um apóstolo, ó Deus, para 10 cidades. Levanta, Pai, debaixo de uma mesma medida, a medida do sobrenatural, a medida do infinitamente mais. Nós ligamos sobre eles a tua bênção, estabelecemos a tua bênção sobre eles de uma forma exponencial, Pai. Continua a tua obra e levanta-os, coloque-os, Senhor, como luzeiros nos lugares altos. Assim eu te peço, graças por isso, Senhor. Que a graça, o amor de Deus Pai, as consolações do teu Espírito, Senhor, sejam, ó Deus, sobre a tua igreja. Revista-os para esse momento, para essa nova semana, para um tempo de vitória e conquista, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Excelente semana. Que a graça
O amor, bondade do Senhor os acompanhe em nome de Jesus. Deus os abençoe. Aleluia.